Olá, hoje quero falar de dois assuntos que tiveram bastante repercussão na semana passada na mídia. Uma delas seriam as supostas sementes oriundas da China que estariam sendo enviados aqui para o Brasil. E a segunda é o caso das mudas que foram destruídas no estado da Bahia, na cidade de Teixeira de Freitas, onde que um caminhoneiro ali que vendia mudas na rua teve todas as suas mudas destruídas pelo um órgão ambiental ali, fiscalizador chamado ADAB, e que simplesmente as mudas foram todas quebradas, e isso causou bastante revolta à população. Então, são cenas tristes e eu vou falar cada um ponto aí, para vocês entenderem um pouco. Bom, em relação às sementes chinesas que estariam sendo recebidas por alguns brasileiros aqui, é o seguinte: as sementes não estão sendo enviadas a partir do nada. Não é nada disso. Ninguém está enviando sementes da China aqui para o Brasil a partir do nada. O que acontece é o seguinte: se você tem o hábito de comprar algum produto da China pelo AliExpress ou outras empresas que fornecem produtos da China, então digamos que você compre um celular, um aparelho celular da China, e aí nisso aí a loja pode decidir dar um brinde para você. E muitas vezes o que acontece é o seguinte: esses brindes que as pessoas estão recebendo são pequenos pacotinhos de sementes. Na maioria delas foi constatado que eram sementes de flores, até porque a China também é um país agrícola com climas em algumas regiões muito similares ao do Brasil. Tanto é que eles gostam muito de cultivar frutas tropicais aqui, oriundos do Brasil. Eles colhem ali também, como jabuticaba, entre tantos outros. Só que tem uma diferença: aqui no Brasil ninguém dá valor a essas sementes. Ali eles dão valor e pagam caro por essas sementes. Então eles gostam de cultivar as nossas jabuticabas aqui do Brasil. Bom, o que há de errado nisso? Nada. Até porque, se vocês fizerem uma busca histórica, o Brasil, praticamente a maioria da vegetação das plantas que existe aqui no Brasil é oriundo de outros países. Uma delas, que muitos conhecem, é o capim meloso. Capim meloso não é originário do Brasil. Ele foi trazido de um outro país, de um outro continente para cá. Embora que hoje pareça que ele cresça quase de forma nativa, né? Mas não é. As laranjas, as mexericas, todas elas foram oriundas de outros países. O xiló veio da África, a melancia, que nós tanto gostamos, veio da África, e assim consecutivamente. Então, não há nada de errado nisso. Mas a mídia, para ter ibope, repercussão, coloca isso como se fosse um terror, uma biopirataria, coisa desse gênero. Se você recebeu essa semente aí, não quer plantar, simplesmente descarta e pronto. Não há problema nenhum nisso aí. Então, é uma coisa opcional, é um brinde que eles dão. Então, você não vai receber semente a partir do nada. Do jeito que a mídia está divulgando, é como se de repente o carteiro batesse na sua porta e te entregasse um pacote aí de sementes da China. Não é isso. Então, você só vai receber, pode receber, dependendo do vendedor ali que quiser ali te dar um brinde, ele acaba te dando um brinde ali de um pacotinho de sementes, né? Pode ser uma árvore ornamental, plantas ornamentais, né? Coisas afins, desse jeito. Ah, mas aí vem a ligação do Ministério da Agricultura que tais plantas elas podem se tornar ervas daninhas aí e tudo mais. Bom,
Acontece, sim, pode acontecer sim. Mas isso também vai acontecer se você pegar, por exemplo, uma planta lá do Nordeste e trazer para o Sudeste. Ou pegar da região amazônica e trazer para a região Sudeste, ou vice-versa. Então, isso também ocorre em questão regional, de um ponto para o outro. Isso não precisa ser necessariamente ser trazido de outro país. Então, é assim que funcionam as coisas. Então, é uma coisa muito simples, mas a mídia gosta de fazer terror da população ali, como se fosse o caso de biopirataria, e que o objetivo da China fosse destruir todas as plantações aqui do Brasil e tudo mais. Não tem nada a ver, não é nada disso. Bom, depois até vou mostrar para vocês aqui algumas plantas ornamentais que foram plantadas aí, né, como flores e tudo mais, que empestearam o terreno aí. Eu vou mostrar para vocês. Não foi nem eu que plantei, foi um vizinho que morava aí perto, deixou e aquilo acabou caindo então no solo cultivado e espalhou o brejo todo, está tomado por essa planta. É uma flor, aparentemente, mas eu vou mostrar para vocês. E tem umas outras espécies ainda também que eu vou mostrar para vocês. Bom, finalizando essa questão da semente chinesa, eu vou para um outro ponto, que é uma cena que deprimente, né, que eu acho que abalou bastante a população, né, que foi registrado por populares, a cena onde que um cidadão com um caminhãozinho ali, uma caminhonete, não sei bem o que era, tinha lá umas mudas para vender, algumas mudas de flores, entre elas também algumas mudas de citros, que são da espécie, né, da laranja, mexerica e limão. Bom, então aparentemente era visível ali que as mudas eram sadias, eram mudas bonitas. Simplesmente esse sistema fiscalizador aí chamado, deixa eu ver aqui, como é que é? ADAP, foi lá, simplesmente na maior ignorância, acabou quebrando todas as mudas. Eram mudas enxertadas e a gente sabe o trabalho que aquilo dá. Foi lá, quebrou tudo, o cidadão perdeu toda a mercadoria na frente de todas as pessoas. Bom, primeiramente, muitas vezes essas pessoas, o único acesso a elas terem de comprar alguma muda, uma planta frutífera enxertada no seu quintal, é através desses vendedores ambulantes. Porque geralmente quando você vai num viveiro, muitas vezes, além dele ficar muito longe da cidade, né, do centro, eles querem que você compre uma grande quantidade, não uma planta única. Já é um obstáculo. E assim lá vai. O único acesso então é isso aí. Mas aí o que acontece? Vem o governo, manda os fiscais e manda confiscar e danificar tudo aí, essas mudas aí. Era muito fácil observar se havia alguma doença ali ou não, mas simplesmente partiram para a ignorância e quebraram tudo. Bom, esse problema é da Bahia? Não. A maioria dos estados tem procedimentos similares. Eles alegam que é por questão fitossanitárias, que essas plantas, por não ser um viveiro registrado, podem carregar consigo vírus, pragas mortais aí que podem destruir todo um pomar agricultável. Primeiramente, eu vou falar de uma coisa para vocês. Eu já conversei com alguns viveiristas credenciados que tinha lá placa lá, Ministério da Agricultura, aquela numeração ali, aquele código ali, que era um viveiro credenciado e tudo mais. Beleza. Aí eu perguntei o seguinte, vem cá, eles dão assistência para vocês aqui em relação a pragas e doenças que possam vir a surgir?
Simplesmente a resposta é não. Ou seja, eles só querem que você registre, pague os tributos ali e mais nada. Ninguém dá assistência de nada. Se amanhã depois, nesse mesmo viveiro credenciado, aparecer uma praga, uma doença que possa contaminar outras lavouras por aí, ninguém está nem aí. Por quê? Simplesmente você está legal ali, a placa diz ali que você está legalizado, você pagou os tributos e nada mais. É assim que funciona. Então isso não quer dizer que a culpa seja sempre dos viveiros ali não credenciados, ou seja, aquele pequeno ali, produtor que de repente ali resolveu fazer algumas mudas para ele e aí teve alguma produção excedente que queira comercializar. Então não é por aí. E até sabemos que o que gera pragas nas lavouras é a monocultura. Não é um pé em si ou dois pés ali que vai gerar alguma praga. Então a monocultura, né, ao longo dos tempos que pode sim trazer pragas para a lavoura. Mas é isso. Então eu queria que vocês entendessem esses lados aí. É muito blá blá blá, muita conversa fiada. E na verdade o que a fiscalização quer é o dinheiro. Então eles não estão nem aí para dar assistência de nada. Essa é a realidade. E eu fico triste, né? Porque, como eu disse, esses caminhões aí, eu também já comprei mudas do caminhão, né? De ambulantes. Muitas vezes é o único acesso de mudas que a população tem. Por quê? Os órgãos ambientais, por exemplo, esse ADAB aí, né? Acho que é ADAB mesmo, e tantos outros que existem espalhados nos estados, eles não te dão uma muda sequer. Eles não vão falar, hoje é dia, hoje vamos ter aqui 100 mudas aí de laranja aí, ou de mexerica aí, podem buscar ou comprar. Eles não fazem isso. Então é assim que funciona. Então eles deixam a população à mercê. Eles querem. Na verdade, os grandes produtores de laranja, de citros, eles gostam disso, porque isso impede você, cidadão ali de bem, que tem lá um lotezinho lá, que poderia plantar 2, 3 árvores ali frutíferas. Eles querem impedir que você produza a sua fruta para comprar deles no supermercado. Simples assim. E essa questão de mudas, ainda eu vou falar outra coisa. Por exemplo, eles querem impedir que a população tenha acesso, né, desses ambulantes ali, essas mudas. Mas, e as sementes que a população ali muitas vezes compra lá uma fruta lá no supermercado, lá tira a semente e faz a muda em casa. Então, isso é legal ou não? Bom, se fosse uma coisa genericamente ilegal, isso daí também não podia. Mas não há controle sobre isso aí. Então, na verdade, o que eles querem é dinheiro e atassanar a vida do trabalhador. Infelizmente, esse cidadão aí, ele teve um prejuízo enorme, né? A gente sabe que mudas são caras, parece que foram quase 100 mudas destruídas. Provavelmente era um pai de família, que tinha família para criar, e certamente esse valor ia servir como sustento da família. Amanhã ou depois, um cidadão desse começa a cair no mundo das drogas, começa a virar traficante, bandido, e aí já sabemos como é que é. Então, infelizmente, trabalhar aqui no Brasil é uma coisa difícil, muito difícil. Então, vou mostrar agora para vocês aqui algumas situações do cotidiano, né? Em relação a plantas invasoras, né? Que nem foram trazidas da China, mas dependendo da região, elas podem se tornar plantas invasoras.
Então veja, isso daqui, antigamente, um vizinho que morava aqui, parte de cima, trouxe isso e plantou isso como se fosse um canteiro. Dá essas florzinhas toscas aqui, só que essas plantas ou vasos, não sei como, veio cair no solo, né, aqui numa área agricultável. Aqui é um solo úmido, de brejo, então empesteou isso aqui tudo. Então tá tudo cheio dessa praga aí. Virou uma praga. E isso daqui não veio da China. Então são plantas, muitas vezes vindas de outras regiões aqui do Brasil, ou até mesmo que vieram de outros países já há muitos anos atrás, mas se tornaram pragas. Agora, uma outra praga que vem ocorrendo aqui, essa, segundo informações de algumas pessoas, teria sido trazido também de outro estado aqui para nossa comunidade. Infelizmente, isso é uma espécie de planta rastejante, um cipó, que ele vai subindo nos pés de café e enforcando o pé de café. E dificilmente você consegue controlar isso daqui. Você corta com a roçadeira ou com a foice e daqui a 2 semanas ela está aí novamente brotando e subindo de novo. Então é uma verdadeira praga isso daqui. E infelizmente o que facilita a propagação dessa planta é o formato da semente. A semente, depois que ela está madura, ela é como se fosse uma pluma e ela acaba voando grandes distâncias, ou seja, quilômetros. Então ela é levada pelo vento. Então não sei o nome dessa planta, mas ela não é originária aqui do Espírito Santo. Então é uma praga isso daqui nas lavouras de café. Segundo o relato de algumas pessoas, isso teria sido trazido por um pastor que atuou aqui na comunidade e acabou plantando isso no quintal da paróquia. E com o passar do tempo, então, essa planta se propagou e se espalhou por toda a região. Então é uma planta terrível. E para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe uma curtida e também ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Muito obrigado a todos. Até a próxima.